Transtorno de personalidade borderline. O que é, o que não é, o que já foi e o que será. Esse vídeo será sobre o passado e o futuro desse diagnóstico. Prepare o DeLorean. Eu mandei para o futuro! Oi pessoal, aqui é o Dr. Matheus e hoje vamos conversar sobre o transtorno de personalidade borderline com base em um artigo feito por Otto Kernberg e Robert Michels, publicado no American Journal of Psychiatry. Esse é um artigo muito interessante para entendermos os conceitos do borderline e ver que seus critérios diagnósticos podem mudar. E os autores propõem uma evolução desse modelo diagnóstico e de seu tratamento. O Otto Kernberg é uma das maiores autoridades vivas sobre transtornos de personalidade e eu já tive o prazer de assistir uma aula ao vivo dele. Definição e prevalência. Então, pessoal, o transtorno de personalidade borderline é uma condição psiquiátrica potencialmente grave que afeta 4% da população, mas pode chegar até 20% entre pacientes psiquiátricos. É um transtorno desafiador tanto para o paciente quanto para os profissionais de saúde, por sua complexidade e pela também dificuldade no seu tratamento. E, gente, não são todos os profissionais de saúde que conseguem ter pacientes com transtorno borderline. Seja por eventualmente ser frustrante não conseguir melhoras, mesmo com as técnicas que normalmente funcionam para outros pacientes, ou seja porque os pacientes podem desafiar o profissional pessoalmente. Tipo, falar na consulta: aqui, nada que você faz dá certo, eu só pioro. E talvez ele pode falar isso mesmo quando há algumas melhoras. Até porque uma característica muito comum às pessoas com esse diagnóstico é justamente a dramatização, a teatralidade. Sabe, vou falar pra vocês, eu até acho interessante a expressividade de alguns pacientes borderlines que contam casos com caras, bocas, entonação, o drama, mas muitas vezes é exagerado. E com isso, esses são pacientes mais prováveis que pode levar um psiquiatra ou a um psicólogo a desgostar desses pacientes. E por isso, são pacientes que eu entendo que precisam de um treinamento específico até os profissionais de saúde mental. Nos últimos anos, houveram avanços significativos na compreensão e no tratamento do borderline, deixando o diagnóstico mais fácil ou até mais simplista, como a gente vai ver, e o desenvolvimento do tratamento mais frutífero. Uma questão interessante, pessoal, é que em alguns lugares, como por exemplo nos Estados Unidos, o borderline é tão estigmatizado socialmente que tem muitos profissionais de saúde mental que até preferem evitar falar para o paciente que o seu diagnóstico seria borderline. História do diagnóstico. Pessoal, o conceito de borderline surgiu inicialmente na psicanálise para descrever pacientes que não se encaixavam completamente na categoria de neurose nem na de psicose. Então eram pacientes que estavam na borda, que têm um pouco de neurose e também um pouco de psicose, sem estar inteiramente em nenhum desses dois grupos. A palavra borderline vem do inglês que significa borda ou fronteira, limite. E algumas vezes o transtorno de personalidade borderline é traduzido para o português como estado limítrofe ou estado fronteiriço. O termo borderline como estado mental foi usado pela primeira vez por Adolf Stern em 1938 para pacientes que apresentavam um comportamento extremamente instável e impulsivo, com períodos de agitação e desespero, que durante esses períodos poderiam até haver episódios de autoagressão e até tentativas de tentar tirar a própria vida. Então Stern estabeleceu 10 características fundamentais para o borderline. 1. Narcisismo. Essa seria uma característica que essas pessoas supostamente passaram por experiências infantis de abandono, negligência ou mesmo de crueldade por pais, e essas experiências levaram a uma profunda lesão do narcisismo, daquilo que se considera como amor próprio, segurança e autoconfiança. E a consequência disso, pessoal, é que essas pessoas se comportam como pessoas famintas de afeto. 2. Sangramento psíquico. Aqui seria uma característica relacionada às incapacidades de reação do indivíduo. É como se o trauma psíquico
não estancasse rapidamente e ficasse sangrando psiquicamente por tempo prolongado, né? Uma situação ruim, ela demorasse muito mais tempo para resolver do que seria em pessoas que não têm esse diagnóstico. 3. Hipersensibilidade. Aqui seria de que pequenas situações, pequenos estresses podem gerar efeitos maiores a pessoas que são borderline. 4. Rigidez psíquica. É uma pessoa que tem dificuldade em se adaptar. 5. Tendência a reações terapêuticas negativas. Isso significa que diante de boas terapias, eles não apenas não melhoram, mas na verdade até pioram. Ficam com mais raiva, mais depressivos. Consideram que a pessoa borderline, por exemplo, não tem maturidade psíquica para fazer uma psicanálise clássica. Por isso que esses pacientes, até para eles que mudou o tipo de psicanálise, né? Não se faz tipo normal, fiz uma adaptada. 6. Sentimentos de inferioridade. O paciente se mantém como uma criança que precisa de proteção, talvez até para receber a atenção e cuidado que não recebeu suficientemente na infância. 7. Masoquismo. Aqui é o prazer em sentir dor. São pessoas que às vezes querem sentir dor, ou com uma autopunição, ou às vezes para uma compensação, para que a dor externa, produzida por eles mesmos, possa compensar a dor interna, a angústia que sentem. 8. Insegurança somática ou ansiedade. 9. Uso do mecanismo de defesa-projeção. Pessoal, projeção significa colocar em outro algo que sente. Seria, por exemplo, João se sente inseguro sobre sua competência no trabalho, mas não quer admitir isso para ele mesmo. Então, ele começa a frequentemente criticar seu colega de trabalho, Pedro, dizendo que Pedro é incompetente e incapaz de fazer um bom trabalho. 10. Dificuldades para testar a realidade. Então, daqui vem as paranoias, pensar que pessoas estão perseguindo, querendo fazer algo para prejudicar, ou alucinoses. Alucinose é uma alucinação incompleta. É pensar que está ouvindo um som que na verdade não existe, mas nesse caso sabe que na verdade não existe mesmo, né? Ou ver um vulto, algo que na verdade não existe, mas o próprio paciente tem a noção de que isso é falso, tá? Né? Diferente de uma alucinação real em que o paciente acredita que de fato isso existe. Então, pessoal, tudo isso veio no primeiro artigo feito sobre borderline em 1938. Depois disso, tiveram propostas posteriores e vieram depois os manuais estatísticos, que são os livros mais aceitos atualmente pelas sociedades de psiquiatria. No último, o DSM-5, o transtorno borderline é classificado como um transtorno de personalidade caracterizado por instabilidade emocional, impulsividade e relacionamentos intensos e instáveis. Para ter o diagnóstico, é preciso ter 5 dos 9 critérios a seguir. 1. Esforços desesperados para evitar abandono real ou imaginário. 2. Um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, em que são caracterizados por alternar extremos de idealização e desvalorização. Por exemplo, amar ou odiar diversas pessoas. 3. Perturbação da identidade, que seria uma instabilidade aumentada e persistente da própria imagem ou da percepção de si. 4. Uma impulsividade em pelo menos 2 áreas potencialmente autodestrutivas, por exemplo, gastos, sexo, abuso de substâncias, direção irresponsável ou compulsão alimentar, por exemplo. 5. Recorrência de comportamentos, gestos ou ameaças suicidas ou de comportamento automutilante, se cortar, falar com alguma frequência que quer matar alguém ou que quer morrer. 6. Instabilidade afetiva por uma reatividade aumentada de humor, uma disforia, uma irritação ou uma ansiedade intensa com duração de geralmente poucas horas e raramente por mais de alguns dias. 7. Sentimentos crônicos de vazio. Isso é algo difícil da gente explicar, mas quem é borderline muitas vezes sente isso, muitas vezes um vazio aparentemente físico. 8. Raiva intensa e inapropriada ou dificuldade em controlá-la. Aí, por exemplo, mostra frequentemente irritação,
raiva constantes, brigas recorrentes. E 9, uma ideação paranoide transitória, que muitas vezes está associada a um estresse ou a sintomas dissociativos. Tá? Então, para ter esse diagnóstico pelo DSM-5, precisa ter 5 desses 9. E agora, pessoal, ser muito fidedigno a esse valor de coorte 5, né? Pensar que precisa ter isso mesmo, isso é uma coisa que muitas vezes mostra uma inexperiência profissional, porque é claro que terão pessoas que vão preencher 5 ou mais critérios, mas que não são border. Ou ainda, pessoas que preenchem apenas 4, mas são. Isso acontece para qualquer outro diagnóstico com fator de corte, não apenas na psiquiatria. Esse valor de corte de ter 5 critérios é algo útil para pesquisas e para profissionais que estão começando. Para eles pode ser difícil, por exemplo, poder falar que um paciente com 4 ou 3 critérios pode ser border mesmo. E eu posso falar que de todo o DSM-5, a parte dos transtornos de personalidade é a mais problemática. Tanto é que o próprio livro apresenta um outro sistema de classificação bastante diferente. Olha só, tem um capítulo chamado Modelo Alternativo do DSM-5 para os Transtornos de Personalidade. E é um sistema totalmente diferente, menos usado por médicos, sem apresentar, por exemplo, nele o que seria um borderline ou o que seria um narcisista. Mas enfim, eu acredito que é muito provável que essa classificação atual mude num próximo DSM, mas não necessariamente vai ser para algo definitivo. E é bom a gente saber também que tem definições diferentes e talvez até melhores, né? Como essa que a gente vai apresentar aqui do Otto Kernberg. Tá gostando do vídeo? Então já curte, que nos ajuda demais. Valeu, pessoal. Borderline por Otto Kernberg e Robert Mitchells. Pessoal, a abordagem desses autores é uma avaliação psicanalítica focada na estrutura psicológica, enquanto que a abordagem do DSM se concentra em sintomas observáveis. Mas algo interessante é que possivelmente os trabalhos antigos do Otto Kernberg foram os que mais influenciaram as definições do DSM sobre borderline. Neste artigo, ele apresenta que a estrutura psíquica borderline é marcada por 1. Identidade difusa. Isso significa que o indivíduo possui uma autoimagem instável e confusa. O paciente tem certeza sobre seus objetivos e valores. Por exemplo, uma pessoa pode mudar radicalmente seus planos de vida ou seus sentimentos em relação a si ou a outros de um momento para outro. 2. Defesas primárias. Os autores também falam que no borderline tem alteração dos mecanismos de defesa. O que é isso? Na psicanálise, se entende que a maioria das pessoas neuróticas se defendem de ideias inaceitáveis por repressão, que significa esquecer, manter aquilo que a gente não aceita no inconsciente. Porém, psicóticos, por exemplo, pessoas com esquizofrenia e pacientes com a estrutura borderline, frequentemente usam mecanismos de defesa primitivos, como a cisão e a projeção. A cisão significa a tendência a ver pessoas e situações em termos extremos, por exemplo, amar ou odiar, sem integrar aspectos positivos e negativos das pessoas. Já a projeção, nós já falamos, que significa atribuir sentimentos ou pensamentos a outras pessoas. Um outro exemplo, imagina a situação que Carlos tem pensamentos sobre trair sua esposa, sua parceira, mas ele se sente culpado e desconfortável com esses pensamentos. Então ele passa a fazer uma projeção, ele começa a suspeitar sem evidência alguma que sua parceira está interessado em outras pessoas e pode traí-lo. 3. Relações interpessoais instáveis. Aqui é quando ocorre, por exemplo, flutuações rápidas entre a valorização e a desvalorização de outros, Um outro exemplo, Um relacionamento pode ser visto como perfeito no dia e no dia seguinte a mesma pessoa pode ser considerada completamente inadequada, uma pessoa muito ruim. 4. Uma deficiência no teste de realidade. Aqui é o seguinte, os borderlines tendem a ter micropsicoses, que são alterações da realidade que, diferente de uma psicose verdadeira, o paciente, aqui no borderline, eles sabem que são falsas. Então pode ter as alucinoses, que são visões ou sons
irreais, em que o paciente sabe, reconhece que são irreais, ou alteração irreal de si, do seu corpo, né? Por exemplo, pode pensar que tem uma testa enorme e que todos, onde quer que ele vá, estão sempre reparando, pensando nisso, estão falando mal de sua testa, de sua orelha. Ou de paranoia. Imagina a situação, tem uma festa, tem uns docinhos e de repente tem um brigadeiro. Aí a pessoa com borderline estava para levantar para pegar o brigadeiro, mas vê uma outra pessoa pegando antes. Normalmente a gente pensa, poxa, todo mundo quer, foi lá, pegou antes. Mas às vezes, né, uma pessoa paranoica pode pensar, ele nem queria o brigadeiro. Ele pegou aquele docinho só porque ele sabe que eu iria querer. Ele pegou isso só para me prejudicar. Então, eventualmente, pessoas borderline podem ter pensamentos semelhantes a isso, claro, em outras situações. História do tratamento. Inicialmente, pessoal, os pacientes com transtorno de personalidade borderline foram tratados com psicoterapia psicanalítica, clássica. Mas, como nós já falamos, muitas vezes eles pioravam. E esse foi um dos principais motivos até de se mudar as terapias, né, para uma maneira em que esses pacientes possam ser mais acolhidos, isso é algo importante para eles. Então, as terapias consideradas efetivas para o borderline atualmente são terapia comportamental dialética, que é eficaz especialmente para sintomas suicidas e de desregulação emocional, terapia focada na transferência, que é uma técnica desenvolvida pelo Otto Kernberg, e terapia baseada em mentalização. Todas essas demonstraram eficácia em vários estudos. Medicação. Pessoal, alguns medicamentos podem ajudar, mas geralmente são mais eficazes quando combinados a uma psicoterapia. É muito comum um paciente com borderline apresentar sintomas ansiosos ou depressivos e por isso muitas vezes fazemos uso de um antidepressivo. Tem gente que pensa que esses pacientes flutuam muito o humor e o estabilizador de humor, como o lítio, poderia ser bom. Particularmente, eu já tentei por algumas dezenas de vezes, já vi outros pacientes chegaram de outros profissionais que usam. Particularmente, eu nunca percebi sendo bom lítio para esses pacientes, normalmente. Tá? E a classe de medicamentos que eu percebo que traz maior ajuda para esses pacientes são os antipsicóticos. Isso, primeiro, porque talvez ajuda nas micropsicoses, que parece ser uma pedra fundamental da maioria dos sintomas de borderline, porque, em segundo lugar, os antipsicóticos, sabidamente, também são complementares para estabilizar o humor e melhorar sintomas depressivos, mas não é uma regra, tá? Isso varia de paciente para paciente. E bem, agora vamos para algumas perguntas que nós recebemos no Instagram, Dr. Matheus Cabral. E se você não segue, vai lá e nos segue a gente também. Primeiro aqui algumas perguntas enviadas por Isabela Ferreira. Borderline, em extremo de desequilíbrio ou psicose, pode tomar decisões impulsivas que podem ser consideradas fora da realidade? É possível que suas crises o façam ter sentimentos e comportamentos fora de seu padrão de agir? Então é o seguinte, em primeiro lugar, borderline não tem psicose verdadeira. Psicose é uma situação em que a pessoa está fora da realidade mesmo. Aqui pode ter micropsicose, que ainda que possa sentir algo real, uma piora da teste de realidade, a pessoa borderline consegue entender que isso de fato não é real. Porém, eu digo que por outro lado, as paranoias podem fazer mudar sim sua maneira de agir. Isso sim, ter mais raiva, piorar a relação com outras pessoas. Então, dessa maneira sim, não é uma psicose verdadeira, mas principalmente isso, influenciada por essas questões, pode sim mudar a maneira do seu relacionamento com outras pessoas. Sobre essa segunda questão, se é possível que as crises o façam ter um comportamento fora do seu padrão, então sim, nas crises ela vai estar mais irritada, vai estar às vezes mais ansiosa, menor paciência, talvez mais agressiva, então pode mudar, sim. Eu entendo que muitas vezes com o tratamento essas coisas podem melhorar, principalmente se estiver tendo ainda muita micropsicose, alteração, paranoia, às vezes eu entendo que um antipsicótico pode melhorar com essas questões. E a própria Isabela mandou uma outra pergunta que eu achei interessante também, se o paciente borderline sente prazer em prejudicar outras pessoas. Eu entendo, Isabela, que mais do que outras pessoas, o borderline tem prazer em se machucar, muitas vezes de maneira inconsciente.
Quando o paciente, né, por exemplo, se automutila, eu entendo que ele está satisfazendo algo seu, muitas vezes do inconsciente, que talvez por inferioridade acha que precisa isso, ou num momento de angústia, se machucar fisicamente vai ser algo bom para ela. Mas não apenas a lesão física, corte, comportamentos que vão ser ruins para ela, acabam que pode gerar um prazer inconsciente nisso. Fazer uma atitude, por exemplo, se ela sair do trabalho, sair de um relacionamento bom, que muitas vezes se chama de autossabotagem, isso é algo que gera um prazer para a pessoa. Então eu vejo muito mais um prazer inconsciente em se machucar do que outros, tá? Quanto a outros, não vejo isso pro borderline, só se a gente falasse indiretamente, mas não que tem prazer, né? Claro, tendo uma pessoa próxima assim, a gente sofre. Se a gente tivesse, né, um irmão, uma namorada, um marido, nessa situação, a gente vai sofrer com isso, mas eu não entendo que o borderline tem esse prazer e digo que nenhum dos autores clássicos fala disso, de prazer por machucar outras pessoas, né? Isso é uma característica do antissocial, do transtorno de personalidade antissocial. Agora uma pergunta do Marlon Moura. Qual a diferença entre borderline e bipolar? Bem, então essa é uma pergunta clássica, eu tenho um vídeo inteiro sobre isso, tá aqui embaixo no comentário fixado, mas algumas questões, né? Então, transtorno de personalidade borderline é uma alteração da personalidade, então a pessoa tem, a princípio, talvez para sempre, né? Ou grande parte da vida. É muito difícil mudar a personalidade, até pode, mas é algo que demora anos, talvez décadas da gente pensar. Então é algo mais estruturado na pessoa, enquanto o bipolar já é um transtorno que não é de personalidade. E é possível ter controle. Tem pessoas bipolares que, estabilizadas, funcionam como uma pessoa que não tem diagnóstico nenhum, que não tem diagnóstico psiquiátrico nenhum, isso quando estabilizadas. Uma outra questão também, o bipolar é caracterizado por ter episódios de hipomania ou mania, que são episódios de maior agitação, maior atividade. Por exemplo, ficam sem dormir e mesmo assim muito elétricos durante o dia, dormem muito pouco, 1 a 2 horas, e muito elétrico, quer fazer muitas atividades, mas isso dura por dias, pelo menos 4 dias direto. Já o borderline é muito mais episódico, é uma situação que se tiver muita empolgação, isso vai durar horas. Pode até durar dias, mas não tanto quanto o bipolar. O bipolar, na verdade, o mais normal de um estado de hiperatividade, nesse caso, ativação, durar até semanas. E o bipolar pode ter episódios psicóticos de verdade, que aí realmente a pessoa bipolar tipo 1, né, o tipo mais grave, não consegue perceber a diferença de realidade ou não. Então tem essas, vou falar inicialmente aqui para vocês, mas se quiser ver com mais detalhes, vê o nosso vídeo que está mais completo sobre isso aqui no comentário fixado. E aproveitando essa pergunta do Marlon, seguinte, também tem outros diagnósticos que podem confundir um pouco. Por exemplo, pouco a gente pensa, mas autismo tipo 1, tá? Pessoas que têm transtorno do espectro autista nível 1 de suporte, são pessoas que, por exemplo, se machucam também com alguma frequência. E algumas coisas podem confundir. Mas aí tem uma diferença que eu acho interessante, que é o seguinte, enquanto a pessoa com transtorno do espectro autista é uma pessoa que tende a ser mais introspectiva, e ainda assim pode se machucar em momentos de estresse, a pessoa com transtorno borderline tende a ser mais extrovertida. Eu falei muitas vezes uma fala mais dramática, às vezes mais teatral um pouco, né? Gostar mais de se abrir. Né? Então costuma ter essas diferenças também, mas às vezes pode confundir, e tem pacientes que às vezes têm diagnóstico errado, por exemplo, de que seria borderline, mas na verdade, eventualmente pode ser autismo, e a gente tem que tentar ver algumas coisas, né? Mas se isso, a pessoa for mais introspectiva, pode ser um sinal, mas a gente tem que ver outras coisas também. E agora uma pergunta aqui do Corner, que fala, borderline tem problemas de humor e também de caráter? Então é o seguinte, Corner, borderline pode ter sim problemas de humor, né? Flutuar bastante. Vou dar um exemplo. A gente vê uma pessoa borderline, ela está triste para baixo, mas aí chamam ela para uma festa, ela vai, nessa festa ela fica muito animada, sorridente, muito participativa, né? A gente já falou que tende a ser uma pessoa mais extrovertida, e ela não está fingindo isso, né? Ela realmente está feliz nessa festa. Mas quando ela volta a casa, volta a baixar bastante o seu humor, se sente muito mal,
pensa até em tirar a própria vida, né? Então, tende a flutuar bastante o humor. Quanto a caráter, isso a gente não pode falar, tá? Nenhum dos autores clássicos de borderline fala algo do tipo, diferente do transtorno de personalidade antissocial, né? Ou do psicopata, tá? Então, seriam pessoas que realmente fazem coisas ruins para outras pessoas ou atos criminosos sem remorso algum. Borderline não tem isso, pelo contrário. Normalmente são pessoas que têm muito remorso de tudo. Que tem, né, por exemplo, o Stern falou de sangramento psíquico, situações ruins que ficam sentindo muito mal por isso por um tempo maior do que outras pessoas também poderiam sentir. E aí, ficou com dúvidas sobre alguma coisa que a gente falou? Pode escrever aqui nos comentários que a gente vai responder. Aproveita e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam gostar. E se inscreva no nosso canal se você gosta de conteúdos como esse. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.